Olá! Vamos falar sobre mais uma solução que o SPC tem para apoiar a sua empresa. Hoje nós vamos falar sobre a solução SPC Score. O SPC Score é uma solução que apoia as empresas na tomada de decisão para a concessão de crédito. O produto de consulta padrão, ele é uma consulta restritiva. E essa consulta restritiva, ela dá um indicador apenas se a pessoa está ou não está naquela data, naquela hora e naquele exato segundo restritivo no SPC. Com o SPC Score, a solução ela tem um conceito um pouco diferente. Ela, na verdade, é uma nota numa escala de 0 a 100 pontos. Quanto menor a nota, maior a chance do consumidor não pagar por aquela compra. Quanto maior a nota, maior a chance do consumidor pagar. Vamos lá. O produto ele baseia-se numa metodologia estatística que apura a chance daquele consumidor ficar ou não ficar inadimplente. Como é que a gente chega na nota de um determinado consumidor? São diversas variáveis utilizadas, dentre elas, a quantidade de vezes que um consumidor entrou no SPC, quanto tempo ele demorou para pagar a sua dívida, quantas consultas realizadas ao seu CPF nos últimos tempos ou ao longo do período dele de relacionamento na base do SPC, entre diversas outras variáveis. Então, as empresas consideram a nota desse consumidor para definir uma estratégia diferenciada para cada faixa de nota. Imagine o seguinte, imagine que um consumidor foi comprar numa determinada loja e a nota apresentada por ele foi uma nota 77. É uma nota considerada alta para os padrões da faixa de score. E aí o empresário pode propor para esse consumidor uma regra de pagamento considerando uma entrada menor e uma quantidade de parcelas maior. Ou ainda, considerar de forma plena a renda presumida, ou a renda informada pelo consumidor na hora da concessão de crédito. Agora, imagine se a nota do consumidor for mais próxima de 0. O que o empresário pode fazer? Ele pode pedir ao consumidor um valor de entrada maior e dividir em menos parcelas, ou ele pode dividir na mesma quantidade de parcelas para quem tem nota alta. Por quê? Porque assim, o valor que ele vai pagar pela parcela vai ficar pequenininho e vai caber no bolso dele. Bem, o empresário pode estabelecer estratégias robustas para o uso do score, como, por exemplo, realizar um teste do passado. Esse teste do passado consiste no empresário nos enviar uma planilha identificando os consumidores que compraram na empresa dele durante 12 meses, com a data da compra, e indicando nessa planilha qual consumidor ficou inadimplente ao longo do relacionamento com a loja, com a empresa, e qual consumidor não ficou inadimplente. Quando ele indica o consumidor que ficou inadimplente, nós conseguimos separar exatamente por faixa de nota quais são as faixas de nota e o percentual de inadimplência desses consumidores. Exemplo, qual foi a quantidade de consumidores na faixa de nota entre 0 e 5 pontos na escala do score que vai de 0 a 100, como eu falei anteriormente? 36% das pessoas que tiveram nota entre 0 e 5 não pagaram no critério do empresário por aquela compra. Imagine que as notas subsequentes, até completar 100, indica o seguinte: quanto maior vai ficando a nota, menor vai ficando o percentual de inadimplência. Com essa informação, o empresário começa a perceber que, de fato, quanto menor a nota do consumidor, maior risco para o crédito ele apresenta. Sabendo disso, o SPC gera um gráfico chamado KS, que é uma sigla do nome de dois cientistas russos, que são o Kolmogorov e o Smirnov. E esses cientistas eles criaram uma metodologia estatística que separa ao máximo os bons pagadores dos maus pagadores. E nós chegamos ao ponto de corte ótimo. Vocês vão ver no exemplo que, a partir daquele ponto de corte ótimo, aqueles consumidores com nota daquele ponto em direção ao 0, o empresário pode estabelecer regras um pouco mais rígidas, como por exemplo, de 0 a 10 ele pode negar o crédito. De 11 a 20 ele pode estabelecer uma entrada de 50% no valor da compra e dividir no máximo em 3 parcelas. De 21 a 30
ele pode dividir em mais parcelas e assim sucessivamente até atingir o ponto de corte ótimo. Do ponto de corte ótimo para cima, o que o empresário pode fazer? Liberar o crédito como ele já vem liberando. Bem, sabendo disso e utilizando essa técnica, o empresário ele vai ter ganhos consideráveis na sua operação. Como, por exemplo, ele consegue ter uma maior relação de lucro, ele consegue ter uma diminuição considerável da inadimplência. Com essa diminuição da inadimplência, imagine quanto ele vai economizar por não enviar consumidores para a área de cobrança, por não fazer envios de SMS, por não realizar ações de cobrança por telemarketing. Se ele sabe que vão ter um grupo de pessoas que ele vai conceder menos crédito, talvez ele gaste menos com logística e com armazenamento daqueles produtos. Com diminuição do custo de compra de mercadoria com a indústria e, por sua vez, com a diminuição de custo de pessoal e de espaço alocado para a mercadoria dentro de cada loja. Essa é mais uma solução do SPC para a sua empresa. Fique atento, informe-se com a entidade da sua cidade. Um abraço e até a próxima.